Fala galera, beleza? Estamos aí mais um videozinho. Hoje vamos falar sobre o café com urso ou sem urso. Conta a história, né? Bom, é desse livro aqui que eu tô lendo, O Palhaço e o Psicanalista. É um livro muito bom. Eu tô adorando ler esse livro. Tô demorando mais do que eu gostaria para ler esse livro, né? Mas é muito bom. Então esse capítulo ele fala conta uma história. Eu acredito que seja do Cláudio Tebas, né? Que é uma história dele, né? Não do Christian Dunker, que são os dois escritores deste livro. Bom, a história se passa em São Paulo, num bairro. Não me lembro o nome do bairro, vou pegar aqui, tá? Mas é um bairro bem conhecido de São Paulo, um bairro que se chama Bom Retiro. É um bairro tradicional da cidade de São Paulo. E ele diz aqui, né? Imagina um formigueiro, quantidade de pessoas que tem, porque é um bairro que tem muita venda de roupa, de tecido, né? Então, ele diz que ele dava aula nesse bairro, né? E daí ele parava o carro dele, todas as segundas e quintas-feiras ele parava para tomar um café antes da aula. Então, o lugar que ele tomava café geralmente era próximo da onde ele conseguia estacionar. Devido à falta de vagas, era difícil achar, né? Então, ele não tinha muitas alternativas. O que acontece? Acontece que um dia ele parou o carro dele e entrou num estabelecimento e ele se sentou e daí ele para e escuta: hoje eu fiz um urso. E daí ele para e se pergunta: como assim hoje eu fiz um urso? E daí ele pergunta, surgem várias perguntas na cabeça dele. Ele, como um urso? E por que hoje? Quer dizer que nos outros dias eram outros animais? E daí ele para analisar. Tem a atendente, a garçonete, a balconista, tá falando com uma senhora, né? Olha, aqui é a orelhinha dele, aqui é o focinho, ó, essa bolinha, né? Essa espuminha aqui é o olhinho. E ele não entendia nada. E ele ficou olhando e a senhora, sim, verdade, parece mesmo orelhinha e tal, sabe? Toda aquela conversa, aquela intimidade e aquela alegria, aquele orgulho que sentia a balconista de ter feito um urso no café. Então ele para e pede: eu quero um café com urso também. E a moça sorri para ele e diz: eu vou tentar. E o que acontece? Diz ele, né, que veio um café com algo que se parecia, se assemelhava a uma estrela. E ele, a partir daí, desse momento, ele começou a analisar, porque faz parte do trabalho, ele trabalha com pessoas, né? Então faz parte do trabalho dele isso, analisar o ambiente, as pessoas, mas tudo de uma forma comum, né? Sem julgamentos. E o que ele faz? Ele começa a enxergar a maneira como aquela balconista conversava, como aquela balconista trabalhava. Então, ele diz nos decorreres das segundas e quintas que ele notava que ela sempre observava. Eles usam muito a questão da escuta nesse livro, a maneira como ela escutava, a maneira como ela ouvia, como ela entendia as coisas. Ela via muito, prestava atenção nos seus clientes. O cliente estava meio quieto, ela chegava: o que houve com o senhor? O senhor hoje está meio borocochô, como diz no livro, né? E conversava: hoje como tu está feliz, como tu está alegre, o que tu me conta de novo, sabe? Então, ele começou a perceber que todas as segundas e quintas eram os mesmos fregueses que o frequentavam. E ele conversava muito, né, com essa mulher. No período que ele estava lá, ela dava muita atenção a ele. E
ele começou a notar que não só com ele. Daí, numa dessas conversas, ela disse que iria fazer um curso e ia acabar saindo dali, do estabelecimento. E ele ficou triste, ele se sentiu triste com isso. Por quê? Porque ele estava perdendo uma pessoa que ouvia, uma pessoa que escutava, ele estava perdendo, ele ia perder aquela conexão que ele tinha toda segunda e toda quinta antes da aula. E ali ele disse que ele podia falar, podia imaginar o que ele quisesse lá dentro. Por quê? Porque tinha a questão do urso, da estrela, e ele ia acabar perdendo isso, essa conexão, não com a pessoa em si só, mas com todo aquele ambiente que ali ele diz que ele se refere ali como um estabelecimento de deixa eu pegar aqui no livro, porque ele diz que é algo que hospitalar, assim, no sentido de ser hospitaleiro, né? E ele se refere à questão de hospital, de hospício também, por quê? Porque ali aquela questão daquela loucura de ver, né? É bem interessante. E ele ia perder isso, aquele momento dele, né? Do dia dele, ele ia acabar perdendo. Então ele conversou com a esposa dele, falou sobre o que estava acontecendo, e a esposa dele falou: nossa, eu tenho aula na sexta-feira, eu tenho aula para dar lá nesse bairro, então vamos lá. E a gente acaba se despedindo dela, porque sexta-feira ia ser o último dia dela naquele local. Então, quando eles chegaram lá, tinha muitas pessoas. Tinha as pessoas que eram de segunda, de terça, de quarta, de quinta e de sexta-feira. Todos foram lá para se despedir da Mércia, como se chama a personagem, ou a moça, de fato. E isso mostra quantas pessoas eram conectadas naquele ambiente através dessa moça. E só pela maneira de ouvir, de prestar atenção no freguês, no cliente, isso acabou gerando uma fidelidade, isso acabou gerando um sentimento muito gostoso que a maior parte das pessoas busca, quer isso, quer ser ouvida, quer se sentir, de certa forma, importante. Né? Então, essa é a história, essa é a moral do Café com Urso Sem Urso. E no final aqui do capítulo, ele ainda diz, né, depois de saber, de refletir sobre essa história, qual é o urso que você oferece para, no caso aqui, seus clientes, né? No caso, o que a gente oferece para o próximo, né? O que a gente acaba oferecendo para quem está próximo a nós. Eu coloco assim: o que a gente oferece para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso vizinho, para o cobrador do ônibus, para o médico, quem a gente vai consultar. Geralmente nós só vamos até esses determinados locais, o médico, o ônibus, só de passagem, e quem fala, geralmente a gente nem fala com o cobrador do ônibus, mas colocando um médico, geralmente quem fala simplesmente é nós. Nós vamos lá, nos queixamos, ele escuta um pouco, escreve e deu. Né? Eu tive a oportunidade na terça-feira, fui no médico e eu acabei conversando e tendo uns 30, 40 minutos de conversa, porque eu cheguei bem antes da minha consulta e não tinha ninguém. Né? E daí o doutor, o médico, ele se deu ao privilégio de poder falar comigo durante aquele tempo vago. Meu horário era às 11 horas, eu cheguei lá, era 9, então, tipo, cheguei bem antes, não tinha ninguém. Nós conversamos muito. E eu notei que ele precisava disso, ele precisava de alguém que escutasse ele. E eu, prontamente, como estudante de psicologia e um amante, hoje eu posso dizer que eu sou um amante da escuta, parei e escutei o que ele tinha para falar, e eram coisas assim, ó, que me fizeram pensar de uma maneira surpreendente. E eu vim depois, comentei com pessoas à minha volta sobre esse acontecimento.
o poder da escuta é surpreendente. Pare e comece a escutar, não simplesmente a ouvir. Porque ouvir, como diz no livro também, até um cachorro faz. Né? Ouvir, um pássaro ouve, qualquer um ouve. Mas escutar de fato, prestar atenção e entender tudo aquilo que a pessoa está falando para nós é bem diferente. E eu disse que eu iria fazer uma outra analogia referente a essa questão do café com urso, sem urso, a conexão e que tipo de conexões nós estamos fazendo. Muitas vezes nós achamos que estamos nos conectando a pessoas e muitas dessas vezes as pessoas acabam por nos ferir. E eu acho que esse assunto eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Eu vou deixar para o próximo vídeo, já deu 11 minutos. Então, o próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, sobre o tipo de conexões que nós temos, tá? Então, segunda-feira que vem eu vou lançar um vídeo, talvez eu faça antes. Vamos ver, eu vou lançar uma enquete no Instagram e vamos ver o que vai rolar, tá? Galera, valeu, por enquanto é isso. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Mais uma coisa que eu quero pedir para vocês, se vocês viram o vídeo até agora, até o final, até esses 11 minutos e 33 segundos, eu vou pedir que quem assistiu, de fato, deixa não só um like, mas deixa um comentário dizendo eu assisti até o fim, ou eu vim até o final. Só para eu saber certinho quantas pessoas estão olhando até o fim, se meu assunto está legal, se não está. Eu peço isso, tá? Deixa um comentáriozinho ali, simplesmente um eu, tá? Só para que eu saiba mesmo quem é que está acompanhando, se as pessoas estão gostando ou não, tá? E se alguém está olhando por outra plataforma, talvez no Instagram, que eventualmente eu posto, ou no Facebook, comenta lá também, tá? Valeu!